Fala galera, bem-vindos a mais um programa do Contramão. E hoje a gente está aqui para falar de uma área muito criativa, né, Luca? Acho que a gente até poderia dizer multifacetada É como isso, como a nossa convidada, Michele. que não só é atriz, Ela é atriz, o que mais que ela é? como Hã? adericista, Adericista? Adericista. além disso, efeitista. Efeitista. E bom, com Isso tudo isso em cabeça, falando num negócio tão bonito como a arte. É, que palavra é adericista, né? É, Olha, é palavra tão- bonita que nem trabalho. E aí a gente vai hoje, junto com ela, falar um pouco sobre essa coisa tão bonita, tão criativa e tão multifacetada. E para começar, para a gente ir aquecendo, eu queria só pedir para você falar um pouco da sua trajetória, porque, né, você sou adericista, efeitista, atriz, enfim, tudo isso aí. Como você chegou em todas essas coisas diferentes, uma coisa tão bonita como é, né, a arte, enfim. Vamos lá, então, né? Vamos começar do começo? Vamos começar do Do começo. começo é sempre bom. Eu venho de uma cidade muito pequenininha, no meio oeste catarinense, chamada Fraiburgo. Eu vivi lá até meus 21 anos, mais ou menos. E a minha primeira formação é educação física. Então, eu era professora do estado, professora do município. Eu dava aula de natação, ginástica, hidroginástica, educação física escolar e dança. Basicamente, essa era a minha vida até 2005. Eu fui atleta de handebol também durante muito tempo. Uma loucura, né? Muita Uma hein? coisa. E amava jogar, amo até hoje, mas parei porque quebrei o joelho, mas isso é uma outra história. Eita. Se tiver história para contar, tem. Mas vamos lá. E depois dessa minha formação, eu já estava trabalhando na área de educação física e eu sentia que não era aquilo ainda, sabe? Faltava alguma coisa. Tipo, eu falei assim, não é isso que eu quero. E a minha cidade era uma cidade ainda uma cidade muito pequena. E não tem teatro, não tem cinema. Hoje eu acho que já tem cinema. Não tem teatro, era muito... Um acesso meio difícil, talvez? Muito difícil. Muito difícil, assim. Então, o que a gente tinha de arte que a gente conseguia ver era a televisão. Então, basicamente, era isso. Não, na época nem tinha série, né? Nessa minha época, nem internet tinha. Diga-se de passagem. Então, eu via muito televisão e eu achava muito interessante os atores nas novelas e falava assim, nossa, deve ser muito legal você ser uma pessoa a cada trabalho. Uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente, você desenvolver coisas diferentes, uma coisa a cada trabalho. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero fazer isso da minha vida. E aí eu dei uma estudada, uma pesquisada no pouco que eu tinha e eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer artes cênicas. Que não tinha. A cidade mais próxima era ou Curitiba, que é Paraná, ou Florianópolis. Florianópolis ainda era mais longe, que seria a capital do meu estado, mas custo de vida muito maior, é uma cidade praiana, então... Complicado. Aí resolvi ir para Curitiba. Minha mãe, coitada, não sabia nem o que era artes cênicas, né? Falei, mãe, estou indo fazer artes cênicas. Ela, o que é isso, minha filha? Falei, você é atriz. Aí ela entendeu, então tá bom. E aí, chegando em Curitiba, isso foi final de 2006, eu fiquei um ano pesquisando, eu não queria fazer outra faculdade. Eu queria um curso mais compacto e que realmente me mostrasse, tipo assim, será que... Porque assim, né? Você tem certeza, Você né? tem certeza que é isso? Será que vai dar certo? Porque a gente não sabe, né? Eu queria uma coisa mais rápida e não ficar mais 4 anos, porque eu não queria mais dar aula. Não queria mais fazer bacharelado, né? E licenciatura. E aí eu falei assim, comecei a pesquisar algumas escolas de teatro em Curitiba. Durante esse um ano, fiz um curso de interpretação para cinema, nesse meio tempo. Dei aula em algumas escolas para me manter.
lá, né? Financeiramente sempre tem que dar um jeito. Meu seguro-desemprego estava acabando na época. Então eu fiz algumas coisas. Eu cheguei a vender livro, vendi. Vocês nem devem saber o que que é, mas se alguém aí for da década de 80, vai saber o que que é uma Barça. Eu vendia Barça. Eu sei, cara. Você sabe o que é uma Eu Barça? sei, O que cara. que É uma Barça? enciclopédia. É uma enciclopédia. Isso aí. Incrível, inclusive, modéstia à parte. Nunca consegui vender uma peça. Mas era maravilhoso. Eu queria ter uma Barça. Se eu pudesse, eu acho que eu teria uma Barça. É caro para um caramba, mas é incrível. Enfim. E é até onde eu descobri a escola, fiz aulas experimentais em algumas escolas, e eu descobri a Cena 1, que é a Academia de Arte Cênica Cena 1 do Jorge Sada. E era perfeita para o que eu buscava. Ela tinha um cronograma fixo de 3 anos, onde eu tinha 80% prática, 20% teoria, né? E aí eu falei, é isso que eu quero. Me inscrevi, me internei quase na escola, eu fazia tudo dentro da escola, eu acabei ganhando bolsa de estudos, que eu acabei cuidando de parte de cenário, de parte de figurino, de coisas da escola. E assim eu consegui me manter durante 3 anos e foi onde eu comecei a minha vida artística. Eu não falei pra vocês, mas eu saí da Cena 1 com 5 DRTs. O meu primeiro foi diretora de produção, que eu não uso mais. Quando precisa, pra mim, eu uso, senão eu não uso. Eu sou cenógrafa, cenotécnica. E aí depois veio, né, tipo assim, daí tem a atriz, o aderecista e efeitista que entra na parte técnica também. Enfim. Nossa Senhora. Mas essas primeiras eu uso quando eu preciso pra mim, assim, sabe? Para um trabalho específico. O último espetáculo que eu fiz a cenografia, tanto a cenotécnica quanto a usou da cenografia. cenógrafa. Exatamente. Daí a gente usa, Você puxa um né? A gente conhecimento. puxa daqui, da onde tem e faz. Uhum. E foi assim, eu me formei em 2010 em artes cênicas, pela Cena 1. E aí veio vindo a minha trajetória de iniciação. Então eu comecei tudo muito junto. Tanto no teatro, quanto cinema, quanto televisão. A televisão eu fazia muita publicidade. Sim. Até talvez um pouquinho por causa do dinheiro, assim, né? Não, era o que mantinha. Com Era o que certeza. mantinha, Era o que mantinha. Era o que mantinha. Era o que mantinha. Muito ator faz isso, Artista né? é Muito ator. complicado, né, cara? Ou Não é tem isso, ou você vem de uma família Muito, financeiramente exato. estável e com grana que possa te manter para você fazer só teatro, fazer só cinema, e ainda que esporádico, né? Ainda mais quando você está começando. Então, eu tenho um currículo bem grande na publicidade, até pelo perfil. Eu tenho um perfil que, né? Que bate. Que bate, as pessoas gostam. Alguma coisa ali, fala, gostamos. E isso facilita um pouco. E claro, que primeiro sempre veio a aparência, depois a continuidade, eu acredito, e é como eu gosto de acreditar, que foi pelo meu trabalho. Sim. Porque inicialmente precisamos de uma atriz ruiva. Então lá estava a Michelle, uma atriz ruiva. Depois de um tempo, a gente precisa de uma atriz. E aí eu... E lá tava a daí, Michelle, e aí, que não é só atriz ruiva. que não uma é só atriz ruiva. Daí era muito legal porque comecei a entender que então eles estavam me chamando pelo meu trabalho, né? E pela facilidade física que eu tenho, inclusive de fazer alguns tipos de personagem. Então, até na publicidade mesmo, eu fiz personagem que estava pendurado, que estava fazendo algumas coisas, porque eu tenho essa facilidade por conta do meu histórico De educação desportivo. Assim. Que eu sou atleta, fui, né? Atleta desde os 8 anos de idade. Então, Sim. acho que ajudou bastante nessa pegada. E aí eu vim vindo, gente. E, E cara, veio. pra quem tá imerso nesse mundo de teatro, que a gente também, não sei se te foi noticiado, talvez não, a gente também faz teatro, Yutel. A gente Gente, que coisa A maravilhosa. gente faz teatro há anos. Eu Ah, faço é? desde os Vocês meus... fazem aonde? Desculpa, Numa escola Imagina. que chama Oficina de Arteiros. Ótima escola, inclusive. Oficina de arteiros. É uma escola muito legal, a gente faz junto, foi lá que a gente se conheceu. É verdade. E pra quem tá imerso no mundo de teatro, várias coisas que você falou, cara, bate muito, assim. Primeiro, o DRT, que pra quem não sabe, é uma espécie de certificado que você ganha pra
provar que você de fato é profissional É naquilo. um registro profissional, Isso. tipo CRM do médico, tipo a OAB do advogado, exato. Mas, mesmo assim, quem não tem consegue atuar. No exato. caso, advocacia ou medicina, as pessoas não conseguem ou não deveriam. Exato, exato. Né? Ou não deveriam. E, Mas cara, DRT, sim. é porque o que eu ia falar é que você ter 5 DRTs é um negócio bem... Pra quem não, é impressionante, porque a gente fez um curso juntos que não dava DRT, mas era, de certa maneira, um curso semi-profissionalizante ali, que a gente tem um certificado, mas sempre quis ter o meu DRT, mas eu nunca busquei porque, dá um trabalhinho, né? Acho que você deve saber bem, Eu não né? sei como é que é aqui em São Paulo, mas em Curitiba, que eu tirei, alguns são provas, tipo, o de produção é prova, de cenografia e cenotécnica eu tinha que apresentar trabalhos e anos, Tipo, né? portfólio, uns 3 anos de trabalho. E o de atriz, em Curitiba, ainda faz-se prova. Se você não faz uma faculdade real, tipo, né, que nem o meu era um curso técnico. Então, o curso me dá uma aptidão para fazer a prova. Nossa. E é uma prova do SATED. Então, você tem... Acho que em São Paulo não incrível. precisa de prova. Lá eu não sei. Acho que não, com legal. certeza. Lá é legal porque é isso também, sabe? Tipo, é bem... Cara, você tem que comprovar. Você tá fazendo, você trabalha, você faz. Então, isso é uma coisa muito bacana de Curitiba. Sim. E eu acho engraçado que como dentro do mundo do teatro a gente faz tudo, né? Que eu já trabalhei um pouco com produção de teatro, é isso mesmo. Pô, uma hora você tá na cenografia, outra hora você tá nos adereços, outra hora você tá cuidando dos atores, lá, plá. Mas enfim, aí eu me identifiquei muito com isso que você falou, tem 5 DRTs, aí você vê, é assim. Ator, gente que tá nesse mundo do teatro, tá sempre fazendo um pouquinho de tudo. Ainda mais se faz teatro de grupo, né? Uhum. Teatro de grupo, primeiro que financeiramente o teatro, ele não te... É complicado. Exato. Sabemos. Então, você tem que fazer de tudo. E isso é muito legal ao mesmo tempo, porque você conhece todas as outras áreas em volta. Né? Você não é a pecinha que colocaram lá para fazer. Pode ser que venha fazer um grande espetáculo, né? Com uma produção hollywoodiana, com aquelas produções assim magníficas, em que você entre e seja só o ator. Mas, sabe, é interessante saber que a pessoa quem colocou a luz, quem que fez os adereços, quem que, sabe, o assistente de palco, as pessoas que estão lá, quem fez o cenário, quem montou, quem fez a sonoplastia. Eu acho que tudo isso é extremamente válido, por mais que você não opere, você saber o que é e quem são as pessoas que fizeram aquilo acontecer, eu acho que é de suma importância para todos os atores, sim. independente. Tá certo. Eu queria te fazer uma pergunta que tem mais relação com, tipo, sua carreira de atriz mesmo, porque, querendo ou não, interessa bastante, né, essa parte de ator, atriz. Também é muito legal, efeitista e tal, mas a gente gosta de saber. É uma pessoa multifacetada, Exato. Pô. E eu queria perguntar um pouco, primeiro, com o que você trabalhou? Se você trabalhou mais com peças, se você trabalhou mais com, de fato, televisão, essas coisas. E um papel legal que você fez, porque agora eu estou interessado. Sabe? Olha, eu tenho números, se vocês verem, porque desde que eu comecei a fazer teatro e entrar nas artes, eu eu anoto tudo que eu faço. Nossa, que legal. Tudo. Então, quantos espetáculos, qual espetáculo, direção, qual personagem. Eu tenho tudo isso, tipo, numa planilha minha. Caramba. Pra eu saber da minha trajetória, que eu acho muito legal. Então, assim, de espetáculos, eu tenho 34 espetáculos teatrais. Desses, eu tenho desde espetáculo para criança, espetáculos contemporâneos, musical, e muitos, acho que desde 2011 eu faço parte da companhia de Gran Guignol, que é a Vigor Mortis, e foi os últimos espetáculos que eu mais trabalhei, que são espetáculos de Gran Guignol. O que seria Gran Guignol? Isso é muito bom. Pergunta. É uma boa pergunta, né? Boa Uma ótima pergunta. Gran Guignol é um tipo de espetáculo que foi desenvolvido na França
não vou lembrar o ano certinho agora, mas faz bastante tempo, onde eles trabalham com o horror e o terror e a veracidade dos crimes, assim, né? Caramba. Então é muito legal. Então a gente fala de um espetáculo que tem muito sangue, tem assassinatos e tudo isso feito no palco, o que é incrível. Nossa. E muito real também. E muito real. No Brasil, nós somos a única companhia de pesquisa de Gran Guignol. Já tem, obviamente, tem companhias que fazem um espetáculo, que tem alguma coisa nessa levada. Uma pegada, Uma assim. pegada, mas eu estou falando de pesquisa, né? De tempo de pesquisa. No ano passado, a nossa companhia fez 27 anos. É a única companhia de Gran Guignol do Brasil e é a mais antiga do mundo em atividade. Olha Caramba. só. A gente tinha uma outra companhia, se eu não me engano, alemã, que era uma companhia de Gran Guignol, porém eles encerraram as atividades em 2019. E a gente continuou e nisso a gente passou eles de quantidade de tempo, de... Eles fecharam o E atividade. Não, pior é que brincadeira. não. É tão legal ter... A gente, às vezes, é difícil você pegar referências. Aham, claro. Então, a nossa referência acaba sendo do Teatro Gran Guignol, que veio, né, da França, lá de trás. Que é muito bom, obviamente, mas também a gente acaba bebendo em outros lugares, que aí seriam o cinema, de horror, de terror, que a gente pega e o meu diretor, o Paulo Biscaia Filho, ele adora isso, inclusive. Então, ele faz cinema. Eu fiz alguns longas-metragens com ele, da Vigor Mortis, e a gente traz essa parte de cinema também para o palco. Então, eu posso dizer que quase todos os meus espetáculos com a Vigor Mortis sempre foram espetáculos muito desafiadores. Entendi. Porque sempre tem alguma coisa interessantíssima para fazer. Caramba. Tinha um espetáculo que eu matava uma média de 30 zumbis por noite. Opa, bastante coisa. Bastante coisa. E aí, assim, é muito efeito. Então, sempre te desafia em algum lugar, porque o efeito ele tem que ser certo, na hora certa, para não machucar ninguém, né? Porque tem muita luta cênica. Então, isso tem que ser muito bem ensaiado. É um balé Sim. de coreografias. E sempre tem alguma coisa nesses tipos de espetáculos. Isso falando de teatro, né? E de cinema. Muda um pouquinho? Televisão. Muda muito. 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 É, que eu nunca, Eu tipo, também. de fato, fiz Muda nenhum muito. tipo de atuação em cinema. Eu não televisão. tenho experiência nenhuma também, não sei se você tem, Luca, não. Só teatro. Só teatro mesmo, assim. No cinema muda bastante. Primeiro porque muda as possibilidades, né? Então você não precisa fazer uma coisa em plano aberto, vamos pensar assim, que é uma coisa inteira. Você pode chegar pertinho e filmar ali só, daqui o ator tá morrendo aqui, mas ele tá filmando só o braço. O ator Então, tá ali, tá de boa. Então muda muito as possibilidades. Além de mudar, tipo, errou, volta. No teatro não tem como. No teatro não tem. No teatro não dá, gente. tem Errou, você tem que improvisar, dar algum jeito, que já aconteceu uma situação engraçadíssima em cena. Não, já tive várias. Que era pra morrer e ficar vivo, imagina, numa peça Sim, assim. tem o último espetáculo que eu fiz, essa é uma curiosidade muito legal. Chama-se A Farsa do Olho Traído, que é uma collab entre a minha companhia Vigor Mortis e uma companhia de palhaçaria aqui de São Paulo, que é a Trupe de Festim. Incrível! Eu em cena da companhia e os outros 3 atores são palhaços, eles trazem um pouco da palhaçaria para essa parte, ficou muito curioso, ficou muito legal, a palhaçaria com o horror. E em uma cena muito específica, um ator ele leva tiro. E o tiro que ele leva o tiro em corpo, que é o tiro feito em cinema, que é com um dispositivo, com um esquibe, que a gente fala, que é um acionador de tiro que vai disparar e vai sangrar ali toda a coisa preparada. E num dia, aconteceu algumas vezes, mas teve um dia muito específico que não funcionou. E a gente estava em cena e só esperando, e o ator lá, e o ator estava numa ação que ele levantava e tinha que atirar, e daí? Era eu que estava acionando, porque o disparo era feito por controle remoto. Então, eu também estava em cena e não estava funcionando. Você tava lá. E eu estava lá, assim, ó.
apertando, interpretando e agora vai funcionar. A gente chama isso de ator prestidigitador, que é o ator que faz, que opera coisas em cena Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. Então, tipo, Isso eu nunca tá tive que fazendo, ele tá fazendo e tá fazendo outra coisa que às vezes o público nem vê, porque o público não via que eu tava Aham. acionando o controle remoto. E curioso e divertido, porém a gente ficou lá desesperado. E daí o ator improvisou, começou a se bater, estourou as bolsinhas de sangue e assim ele morreu. E aí a nossa sonoplastia também, muito sagaz e rápida, colocou som de tiro. Porque o som do esquibe é tão alto que não precisa de sonoplastia. Nossa. E aí depois a gente descobriu que o ator tinha esquecido de desligar, de ligar. Ah! Ele não ligou. Esqueceu de ligar. Acontece, né? Aham. Teatro é vivo. Acontece, não ligou e daí falou assim, nossa. Mas tem vezes que o esquibe é defeituoso, ou falha na hora, ou desconectou alguma coisa. Então, eu te contei até uma curiosidade. Nossa. Eu vou falando, gente. Se vocês não falam, claro, eu vou falando. imagina. Não, mas que claro, a isso? gente quer ouvir, a gente tá aqui pra ouvir. Estamos aqui falo. pra isso. Não, com certeza. Mas, cara, é porque você falou que você também é adericista, efeitista, né? E você falou que, como que é o nome? Como que é que fala? Consignoli? O quê? Gnoli? O quê? O tipo de teatro. Não. Ah, granguinhol? Grand Guignol. Grand Nossa, Guignol. falei tudo errado. Tudo Grand bem. Guignol. Que você falou que tem assassinatos. Você tava falando aqui um pouco antes da gente começar a gravar, que você prepara, às vezes... A maquiagem, né? O Oh, efeito. não Eu não sei como dizer, não é maquiagem. exato, é o... mas é tipo o adereço que o ade- vai ser Boa, cara. cortado. Nesse É. tipo de peça você também faz isso? Também faço isso. Nesse espetáculo da farsa, além de... Atriz. além de atriz, fui a cenógrafa, cenotécnica, Uhum. aderecista e efeitista. Nesse espetáculo, eu fiz até o figurino, assim. A gente fez até os figurinos, né? A gente tudo fez mesmo. tudo. É porque foi um espetáculo que a gente levantou do zero. Aham. A gente não teve apoio nenhum, de nenhum tipo de lei de incentivo. Nem A gente patrocínio, decidiu né? o que a gente queria fazer, a gente falou, temos potencial? Temos, então vamos fazer. Então vamos. E aí todos os Excelente. atores falaram assim, não, isso aqui eu faço, a gente vai fazer, e a gente fez um bem bolado e saiu esse espetáculo que é muito legal. Quando voltar eu vou mandar pra vocês, pra gente ver. Enfim, e aí é isso, aí tem os adereços e tem os efeitos. E o adereço nem sempre é um adereço de efeito. Deixa eu pensar numa... Por exemplo, um adereço que a gente usa nesse espetáculo. Vou usar esse espetáculo que é o Tá. último, que é o mais fácil. Uhum. Tem um coração. Tem Aham. Um coração. Então, eu fiz um coração. bem feitinho. Sim, né? E esse coração, eu fiz ele de uma forma oca que cabia sangue cenográfico, sangue Olha. cênico dentro, né? Comestível, inclusive. Porque colocar na boca, enfim. Ah, né? tá, no tá. olho, vai na pele. Então, é importante ser um sangue comestível. E ele acaba sendo um adereço de efeito, porque ele tem esse armazenamento. Mas tem outras coisas, por exemplo, sei lá, um copo é só um adereço. E aí não tenho nada o que fazer com esse copo. Tá bom. Mas eu gosto e o que eu prefiro são os adereços de efeito, adereços que têm algum efeito que a gente vai colocar. Então, nesse caso tinha o coração, que é o sangue, um ator ele jorra sangue pelo olho. Nossa. Então tem uma traquitana, que é um óculos específico que eu fiz, que tem uma coisa fincada no óculos, porque parecia um pincel que foi enfiado. Senhora. Tem umas coisinhas assim. E aí tem toda essa traquitana de efeito, que é uma bombinha que fica nas costas do ator, nas costas, tipo, no bolso do ator. Tudo bem feitinho, e isso já é o efeito. Então, a criação, desde o adereço até o efeito, é o que eu Tudo curto você. muito. Vai uma Nossa engenharia aí. É uma engenharia, é umas Complicada. traquitanas que assim, Só, É? não, e além de tudo isso, ainda participou da peça sendo atriz. Sendo atriz. Tipo, isso Não, e teve que fazer o negócio funcionar no meio da peça também, né? quando não deu certo. Como atriz. Quando não deu certo. A gente tem que muita se virar. coisa. Tem que se virar ao mesmo muito. tem que se tempo. virar. Principalmente porque, né, no Brasil, a gente já falou muito disso aqui no programa, mas não tem não tem valorização
nenhuma do teatro aqui. E a gente, tipo, por mais que não seja ator que receba nem nada, a gente já sente isso. É desde escolha de faculdade, as pessoas que à nossa volta que gostam muito de artes cênicas. Eu sou uma pessoa que gosto muito, mas tenho certeza absoluta que não vai ser algo que eu vou perseguir na minha carreira, porque eu sei que não é valorizado e eu também sei que, como você falou, tem uma dificuldade financeira gigante em volta de tentar viver do mundo da arte, principalmente do teatro. Então é isso que eu falo, tem muito trabalho envolvido dentro do teatro e mesmo assim ele é pouquíssimo valorizado e a gente vai Tem. percebendo E isso. acho que para conseguir se manter, ou você é um ator que está na mídia, né? Que aí você tem uma visibilidade maior e aí você consegue mais trabalhos e uma sequência de trabalhos que conseguem te manter financeiramente e na ativa. Ou você é como a maioria dos artistas brasileiros que persistem ainda, e eu me incluo nesse pacotinho, que é eu faço várias coisas. A maioria Essa também coisa. vira professor. Vários dos meus professores, acho que quase todos os nossos professores também são atores que fazem peça. A gente vai fazendo. Sim. Você tem que se virar, isso. Você se vira no palco, você se vira na vida e assim você vai. E aí na televisão, você sente, por exemplo, que na minha cabeça, na televisão, existe um negócio de um pouquinho mais, uma valorização um pouco maior, pelo menos. Uma Você- mídia, talvez, em si, uma Vo- cobertura Você maior. sente que por ter essa valorização um pouco maior, talvez os próprios atores são um pouco diferentes de jeito, porque assim, sei lá, no teatro, toda vez que a gente vai apresentar uma peça, tem uma união muito grande em volta de, pô, construímos isso aqui junto, a gente vai ter um momento junto, vamos lá, tal, chamamos nossos amigos, nossas famílias, a gente fez o melhor para encher o teatro, tal, vamos fazer. Na televisão eu sinto que isso é um pouco diferente, que não é tanto esse espírito... Coletivo. Eu Tem. sinto que falta um pouco esse espírito coletivo, porque tem uma certa, talvez, uma competição maior entre os atores de televisão ou cinema, enfim. Tem. Acho que não são todos, mas certeza. sim. Primeiro que a televisão e o cinema, o cinema vem em segundo lugar. Primeiro vem, infelizmente, ainda a televisão, que são os conteúdos mais rápidos, né? Eles estão muito ligados à grande massa. O que o público hoje, a grande... o que a maioria das pessoas no Brasil ainda vê hoje? Eles veem televisão. Então, eles não vão ao teatro. Até porque tem espetáculos muito bons, que sempre estão na faixa de 150, 300, 400 reais no ingresso. É complicado. Então, você veja bem, isso já começa por aí. Já começa onde o teatro, ele vem e fica elitizado. Né? Então, é muito difícil. Aí você acaba indo em peças mais experimentais ou peças mais acessíveis, com preço popular, que aí você consegue, mas é muito difícil você conseguir manter, porque você vai ter que pagar os atores, vai ter que pagar todo mundo. E na televisão é onde o grande público, a grande massa alcança. Então, as pessoas que a gente chama, né, chama-se muito, a gente fala muito dos globais, né, que são atores que trabalham em novelas, em seriados, de televisão aberta, que agora está para fechar, está fechadas, né? Televisões fechadas. E como o grande público conhece, eles acabam virando uma espécie de... Não é a palavra certa, mas como se fosse um influencer. Sim. Eram os antigos, né? Tipo, então, essas pessoas, elas conseguem apoios. Por quê? Porque a pessoa é conhecida. Então, a pessoa consegue algumas coisas por conta disso. E isso é muito legal, porque tem pessoas que conseguem os apoios e faz o quê? Faz um espetáculo de teatro. Pois eu consigo apoio, então vou fazer um espetáculo de teatro que seja mais acessível ao público. Sabe? Então, tem uma linha assim. E a televisão, acho que por ser essa massa maior, ela mexe muito com o ego das pessoas. Todo ator tem ego. Isso é fato. Sim, tem que até saber no como teatro, lidar. até no teatro, Em todos os lugares. Todo mundo, inclusive não só na área da atuação, na área do teatro, né, da interpretação. Qualquer profissão. Qualquer profissão você vai encontrar Existe pessoas ego. com ego inflado, pessoas que
não querem aparecer feias em cena, né? Todo mundo cruzou já com um ator que quer sempre estar bonito em cena, quer sempre estar bem posto, não aceita. E na televisão existe uma briga por ângulo, que eu já vivenciei, inclusive. Olha só. Né? A câmera fechada, tá ali no rosto dos dois atores, e o outro ator vai lá e enfia a mão no seu rosto. Tipo, é isso. E acontece. Acontece. E aí você fala assim, nossa, que filha da mãe, né? Estão aqui fazendo a cena bonitinho e parece que a pessoa quer te apagar. Parece que a pessoa quer te esconder de alguma forma. E é o que ela quer, na verdade. Por quê? Porque ela não está aparecendo tanto. Então, o ego é uma coisa complicadíssima e a gente vê-se muito mais isso no cinema do que no teatro. Entendi. Mas não, que no teatro não tenha. Foi o que eu imaginei. Por isso que eu até fiz a pergunta, porque eu sinto que no teatro tem, óbvio, também existem... teatro de grupo tem mais essa coisa também, de a gente também time. já teve companhia, muito, de companhia. A gente também já teve questão dentro das nossas peças, de atores que às vezes, enfim, não estão muito comprometidos. Acontece, é o que sempre tem. E tudo bem, faz parte de você também entender como funciona essas dinâmicas, o que fazer nesse tipo de situação, né? Mas para sair um pouquinho dessa parte de atriz, que a gente já falou bastante, voltar um pouco para efeitista, aderecista, teve algum adereço ou efeito que você teve que fazer? Qual que foi, tipo, o mais desafiador ou o mais maluco que você teve que fazer de, tipo, nossa, esse aqui eles me propuseram uma maluquice, mas você caiu de cabeça, assim, e foi lá e... Ou talvez você falou num primeiro momento, tipo, caraca, será que eu vou conseguir fazer isso? Todo trabalho. Todo trabalho, eles assim, será? E aí você começa e fala assim, cara, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. E aí, no meio do trabalho, assim, olha, Não é que é rolou? possível? Não é que saiu? E aí você acaba no final e fala assim, acho que ficou legal. Cada trabalho é um desafio novo muito diferente, assim. Eu já fiz pedaços de corpos realistas, que eu acho que é sempre um desafio, né? Você chegar próximo à realidade de um corpo através de fotos e tudo mais. Coração batendo em cena, também com efeito manual. Explodir cabeças também. Nossa. É sempre muito divertido ao mesmo tempo. Muito divertido. E tem uma coisa que no cinema é assim, parece que todo mundo faz tudo e deixa o efeito por último. E aí o efeito, ele é o efeito prático, né, que é o que eu faço, as pessoas esquecem que é um efeito, que pode dar errado. Aí às vezes você faz 2 vezes e não deu certo, sempre tem alguém, ai não, e se a gente fizesse dessa... Não, calma, gente. Você não fez ali com o ator 10 takes? Por que no terceiro take você já quer achar um outro jeito, sendo que foi testado? Enfim, é prático, é vivo, acontece. E a sorte que a gente tem como resetar e começar de novo. Que é diferente do teatro. Que é diferente do teatro. Então, isso é um pouco irritante. E principalmente agora falando de um outro ponto que é assim, eu sou uma mulher que faz efeito no cinema. Esse é um outro ponto que pesa um pouco, porque quase não tem efeitista mulher. A maioria são homens. E aí os homens olham para sua cara e acham que você não é capaz de fazer. Isso acontece muito, com muita frequência, infelizmente, ainda hoje. E aí, às vezes, tem que ser um pouco mais ríspida, mais rígida, e fala, não, tá tudo bem, eu vou... faz o seu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho, e aí no final dá certo. Mas parece que você tem que dar dar uma segurada, assim, tá bom, gente, vamos fazer, tipo, esse é o meu trabalho. Então, o desafio, eu acho que tá nossa, não tem um trabalho, acho que não seja um desafio, assim. Principalmente se tratando de efeito, porque é sempre uma interrogação, assim, vai dar certo, não vai dar certo, às vezes dá certo de primeira, às vezes não dá, às vezes tem que repetir, mas eu acho que de desafiador são sempre as coisas que a gente tem que fazer hiperrealistas,
como cabeça, parte de corpo ou órgãos que precisa Também fazer você alguma estava coisa. falando antes que são muito caros também, É, né? deixa eu falar um pouco, porque o material deve ser meio difícil de você conseguir, né? Não é todo quanto é tipo de material, às vezes você precisa de um material muito específico para Não. fazer alguma coisa, E né? a gente tem um leque de materiais muito pequeno aqui no Aham, Brasil uhum. ainda. Tipo, não é que nem... Ainda mais agora com a internet, a gente consegue ver muitas possibilidades. Então, eu recebo muitos vídeos de artistas americanos fazendo coisas que, tipo assim, é um EVA específico. Tem EVA? Aqui no Brasil não tem. É assim simples. Tem um silicone que a gente chama de silicone platinum, que ele imita a pele humana perfeitamente e que ele é caríssimo. Tipo, é de 500, 600 reais o quilo do silicone. E ainda assim, não é o melhor silicone. Não é o silicone que a gente vê as próteses da galera dos Estados Unidos fazendo, sabe? A qualidade de material que eles têm não chegou pra gente ainda. Entendi. Porque é muito, 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 muito caro. E as produções, bom, Às vezes né? não tem todo esse dinheiro. Geralmente não tem. Principalmente Geralmente eles aqui no querem Brasil. uma opção mais em conta, e é isso. E ainda, isso é triste, porque ainda você vê que o valor é colocado no material e não na mão de obra. Uhum, Então isso é muito triste, olhando da parte artística, Fato. né? sim. Porque O material custa nossa, mais. não, vou comprar aqui esse material, custa, sei lá, né, R$ 1.000 o quilo. A gente precisa de 10 quilos, tá? Ó, nossa, R$ 10.000 de material. Oh, nossa, é coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. Quanto que é a tua mão de obra? Dá 3 mil. Ai, não tem como a gente dar uma diminuidinha? Sabe? Então, assim, sempre tá para pagar muito mais no material do que na mão de obra. Isso acontece na nossa construção civil, né? Você pega a melhor tinta, a melhor torneira, vai Mas reformar a sua pintor, casa, o mas o encanador. pintor, quem vai fazer, você sempre quer pagar um mínimo, né? Então, complicado. Eu imagino, principalmente, né? Como você falou, você sendo uma mulher efeitista, isso também deve, né, ser um empecilho que, enfim, deve ser complicado. É meio chatinho às vezes dá uma cansada. Eu acho que as mulheres que estão me ouvindo, e que trabalham na área, Vão saber o que você está falando. elas vão saber. Às vezes é cansativo, assim, é muito cansativo. A nossa resposta nunca é validada, as nossas ideias nunca são validadas. Parece que sempre tem que ter algum homem para dizer, não, tá certo, ou algum homem que te indique. Então, infelizmente, já melhorou muito, as pessoas já me conhecem um pouco pelo meu trabalho, isso é muito legal, mas ainda tem, muito. Você ainda enfrenta isso. Ainda vê. E esse tipo de coisa você enfrenta geralmente com, tipo, os diretores, ou quem que são... Deixa eu ver se consigo... Você Eu entendeu? entendi. É porque, tipo, não é que eu quero indicar que seja alguém específico. Minha pergunta é mais com quem isso acontece. Vou te dizer que é de todas as áreas. Se a gente está falando de um set de gravação, se eu estou fazendo um efeito, eu faço muito efeito para publicidade também. Tem que fazer uma chuvinha, tem que fazer um vento ali no produto. Tem muitas coisas assim que eu acabo fazendo também de publicidade, de efeito, não só coisas de terror. E aí sempre tem, tipo assim, pessoas aleatórias, geral. Não tem uma pessoa, pode ser qualquer pessoa do set. Que, às vezes, e você já tentou fazer? E você já tentou fazer com tal coisa? Sei lá, a pessoa trabalha, não sei, na elétrica, ou o diretor de fotografia, né, o diretor de cena. E você já tentou fazer com tal coisa? Às vezes, assim, vou te falar que dá uma vontade de falar assim, nossa, você já tentou trocar esse MC por não sei, sabe, qualquer coisa? Tipo, assim, é meu trabalho. Sim. Eu tô fazendo. Tô Eu já fazendo, faço tipo, isso sim, faz já tempo. já testei, já tentei. E aí você tem que ficar reafirmando coisas que, se fosse um cara, eles não pedem. Eles não perguntam isso. Porque eu já trabalhei com efeitistas homens em set, de assistente, e não existe esse tipo de interrogação. Não existe mais. E
e se você tentou com tal coisa? Isso não existe para efeitista homem. Esse tipo de dúvida, assim, que acaba criando no subconsciente, é quase como se estivesse invalidando o trabalho, que não reconhece o seu... que você está na sua área de expertise, assim, o seu trabalho, o que você faz de melhor, e a outra pessoa acha que, puxa, não, vou dar um pitaquinho ali, né? Vou dar uma cornetada. É tipo eu chegar pro médico, assim, do lado do médico, você indo tem numa certeza cirurgia, falar assim, você tem certeza que se você não cortar aqui, ó, nessa Não é melhor? transversal, não é melhor? Então, É tipo isso. Então, às vezes, é uma respirada funda. Eu gosto de ouvir, porque eu acho que, às vezes, as pessoas trazem ideias. Isso é muito legal. Então, eu sou muito aberta. Só tem que tomar cuidado com o jeito que você dá a ideia. Eu sou aberta. Tipo, cara, tem uma ideia? Fale comigo. Então, converse, me diga. e acho que você consegue sentir um pouco, né? Quando a pessoa está falando isso, porque ela quer crescer pro trabalho, porque ela quer dar uma sugestão construtiva, assim, e quando ela está fazendo isso, realmente porque... Que ela acha que você não é capaz. Exato. Você consegue sentir essa diferença? Dá. Dá pra sentir. Dá pra sentir. E aí Meu, só pra... desgasta. porque agora eu tô curioso que a gente falou a respeito desse assunto. Eu acho que é que a gente tem um quadro aqui que chama Sessão Pipoca. Não sei se te foi mesmo. apresentado. A gente sempre fala de filmes, É um quadro séries, tradicional livros. aqui já. Até, já que a gente tá falando de teatro, a gente pode Pô, falar de peças. Peças suas em cartaz. Entretenimentos, coisas que você indica. Geralmente, a gente fala de coisas que tem a ver com o que a gente está falando dentro do episódio, mas também pode ser simplesmente uma peça, ou um livro, ou um Alguma filme coisa. que você acha legal. Por exemplo, a gente estava falando dessa coisa das mulheres dentro do... Eu pensei, que não tem relação com o teatro exatamente, mas, por exemplo, tem um filme da Marie Curie, que também tem a história dela, que, né, mulher na ciência, eu esqueci o nome do filme, mas tem um filme que conta basicamente a história de vida dela. Também tem o filme das 3 mulheres lá que... Da NASA, né? Isso, eu esqueci Sei, o nome, sei. você sabe qual filme As eu tô 3 falando? engenheiras da NASA que ajudaram... É acho filme documental ou é filme? Não, é Não, filme. filme Filme. mesmo. Você sabe... Ah, eu sei, esqueci se o a nome. produção conseguir dar uma ajudada aí, eu sei que foram as 3 mulheres negras que ajudaram na missão Apollo, Isso, talvez, isso. se Foi um minha negócio memória... assim. Alguma coisa a ver com estrela, talvez, pode ter estrela no título, se minha Vai, memória... Zezé, Estrela. mais um pouquinho. além das estrelas... Estrelas eu Além tava do além das Tempo. estrelas além do Não tempo. assisti. Já E está é um tá anotado. ótimo filme. Enfim, aí eu queria saber se você tem algo, talvez Do seu relacionado trabalho também. ao seu trabalho, talvez relacionado a isso de ser uma mulher, não sei. Algo que você De sinta... cinema mulher é difícil. Olha, eu acho que os filmes nichados no Brasil, que eu trabalho muito com filme de terror, como atriz e como efeitista. Uhum. Então, tem muitos filmes da Vigor Mortis, que é muito legal para quem curte essa Da sua área, porque é companhia. nichado, né? Sim. A gente tem esse pega que é nichado. De filme, por último, eu tô vendo série agora, então, tipo, faz tempo que eu não assisto nenhum filme, assim, que me chame muita atenção. Mas de espetáculo de teatro, essa semana eu assisti o Prima... Sabe o que fala? É assim que fala? Prima Facie, ou Prima Fati, Ixi, com Débora Falabella. não sei se você- sei. Não Sei qual que é, conheço, mas não importa, é mas melhor fica a ainda. recomendação. Melhor ainda. Só vão. Só vão. Perfeito. É só isso, tá em cartaz até junho, se eu não me engano. Aham. Fala sobre mulher, fala sobre violência contra a mulher. Uhum. É um monólogo dela. É incrível. Eu não tenho... É com certeza um dos melhores espetáculos que eu vi Na sua vida. nos meus últimos... que eu lembro, assim, dos últimos tempos, assim. Entendi. Ela está impecável, maravilhosa. A produção inteira está incrível. Ela é simplesmente fantástica em cena. Então, para ator, é incrível, porque você vê o trabalho do ator e ela é muito foda. E o texto, a dramaturgia, o cenário é fantástico. Assim, se eu pudesse falar assim, gente, vão assistir.
Tá. É sobre isso. Vale a pena. Vale muito. Muito a pena. Muito, 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 muito a pena. Bom, Muito a pena. vou fazer o esforço, porque acho que é importante pro teatro também, que é uma muito coisa legal. que eu não tinha muito hábito até ano passado de ir pro teatro. Por mais que eu fizesse teatro, fazia, 7 anos eu não ia pro teatro. Ano passado eu peguei um pouco esse hábito. Esse ano eu tô um pouco mal, por enquanto, não vou mentir. Acho que eu fui pra uma peça só esse ano. E tem alguns Por enquanto. espetáculos, né, gratuitos, né? Tem. tem um Principalmente espetáculo agora- no Sesc sempre É. tem. Sim, Avenida Paulista agora, né? No Paraíso da Consolação. Sim, Eu tenho sempre alguns tem. amigos que fazem. Sempre inclusive, ou é espetáculo. gratuito e se não é gratuito é sempre um preço bem É, não, acessível. esse Avenida Paulista é gratuito. Só precisa retirar. Entendi. Ah, Entendi. legal, legal. Então, e ó, lindo, e 3 Pra horas de quem, peça. pra quem quer ir pro teatro, legal. não vai pro teatro faz muito tempo, cara, Vá pro teatro. precisa ir, vai dar uma olhada nessa peça, uma peça que fala sobre violência e tal, contra a mulher, então, cara, uma peça super importante também sobre um assunto que, por mais que seja delicado, É importante. tem que ser falado, né? Não tem jeito, é um assunto que é importantíssimo. E eu acho que é isso, acho que dentro do nosso mundo isso existe e não deve ser ignorado. E, portanto, esse tipo de peça é super importante. E você, que quer se informar um pouco mais sobre o assunto, principalmente como um homem que talvez queira, não sei qual que é a palavra, entender talvez melhor qual que é a Acho que a desconstrução do machismo, ele, enfim, vem através das mães. As mães ajudam muito na criação dos filhos, mas eu acho que os homens, de uma forma geral, eles devem procurar entender e desconstruir, justamente para que o machismo fique cada vez mais de lado e as mulheres sofram menos com isso. Então, Com certeza. é nessa pitada que a gente precisa começar a ir pro nosso encerramento, porque a gente fala muito e a gente quer muito que você volte. A gente agradece muito. Pô, certeza. A gente sobre fala monte muito. A de gente falou sobre tudo aqui, A gente falou quase. sobre vários Cinema, tipos de teatro, pô. E Um monte de coisa. Querendo ou não, a gente falou também de assuntos mega importantes. De assuntos mega importantes. Mega importantes, mega criativos. A gente agradece muito de verdade por você ter vindo Michele, do muito coração. Ah, E meninos, eu a que gente queria agradeço. pedir 2 coisas para você. Duas coisas. Que você deixe uma mensagem final, considerando isso tudo que a gente falou. E 2, se você quiser deixar um contato seu ou da sua companhia, rede por social. exemplo, para as pessoas que estão em casa, se quiserem dar uma olhada, fica à vontade. Esse é seu momento. Uma mensagem, vamos usar os arrobas então, né? Eu acho que se você quer saber mais sobre Gran Guignol, né? Então siga a Vigor Mortis, que é @vigormortis, no Instagram. Lá tem os arrobas dos atores que fazem parte, o meu arroba também, que é Michele Rodrigues Atriz. E eu tenho o meu Instagram também de efeitista, mas esse ainda está em construção, Olha. que é Michele Rodrigues FX, FX, que também tá... Então, ó, Tá em vindo? construção, Tá se você já começando. quiser entrar no... Já uma entra pra ficar com... tipo uma eu tô- startup. tá lá, eu vou fazendo um trabalho, às vezes faço uma live ou outra com a galera e a galera vai vendo o meu trabalho. Enfim, tá lá. A mensagem É isso. final, então, E a da mensagem Michele. final, gente, coisa difícil, gente. Uma Resumir mensagem não precisa tudo. ser super... Mano, pode ser uma mensagem simples. Pode ser uma... A vida presta. A Acho vida que é a presta. mensagem. Pô, tá A ótimo. vida presta. Olha, Acho que é a olha, aqui, mensagem. olha aqui Acho que é a mensagem. mensagem. A mensagem que eu A mensagem de gostaria... todo mundo, né? É mesmo. A mensagem A que eu desse gostaria ano. de deixar É. pro final desse episódio isso. é simplesmente valorize o teatro, valorize a arte, que é uma coisa muito bonita. E você, Theo, você tem alguma coisinha só pra finalizar? Mas é que aí eu fiquei numa posição Pode. complicadíssima aqui. Entre Vai lá. valorize a... Nossa, Vai valorize lá, a vai arte lá, aqui, vai lá. cara. Mas eu vou com você aí, Luca. A gente criar essa cultura O da hábito. arte, o hábito da gente ter essa cultura no Brasil que ela ainda precisa se desenvolver. Então vai lá e apoie seu artista que você conhece, que você gosta. Vamos desenvolver nossos gostos. Exatamente. Vale muito a pena. Vamos lá, experimente. E é nessa Experimente. nota que a gente agradece de fato, né? E fala que semana que vem tem mais um programa. Ah, mas é claro. Contramão _ o programa onde? O
lá no YouTube, onde todo sábado tem um novo episódio. Um novo convidado. É o Contramão, o programa que te faz o quê? Pensar, cara. E se você quiser pensar de novo semana que vem, Volta no sábado. volta no sábado. Vem pra cá. Geralmente, à tarde a gente posta, mas dá uma olhada no final do dia se você ainda não viu que postou, com certeza vai estar lá, né? Tom? É isso. Então até semana que vem e E a gente agradece a Michelle, obviamente. Muito Exato. obrigado, Michelle. Obrigada, gente. Obrigada. Que delícia. muito obrigado, viu, de verdade. Meninos, tem 1,90 m, menino. Pelo amor de Deus, obrigado.